Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. O programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, mas é do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook Do Jeito do Jonas. Também na minha página pessoal do Facebook, Jonas Grebe, colocou lá, você vai encontrar e vai interagir, vai bater um papo conosco, ok? Esse programa tem retransmissão simultânea, passa aqui, passa imediatamente, juntamente, no site www.guarutv.com.br. Temos reprises no canal 8 e no canal 22. Logo no começo desse programa, eu quero pedir a você que me assiste, que me acompanha, desculpas, porque nós temos tido alguns problemas com o som do nosso programa. Então, eu quero dizer para você que os técnicos aqui da Guaru TV são muito competentes, estão trabalhando nisso e, com certeza, o nosso som vai voltar a ser o que era há alguns dias atrás, ok? Então, alguns probleminhas, tenha um pouco de paciência que nós vamos estar arrumando até em respeito a você que assiste o nosso programa, você que reclama, você que me liga, você que passa lá no Facebook, fala, ô Jonas, o som, não estou conseguindo ouvir, tua voz está ruim, tá com chiado e tal. Eu peço desculpas a você e tenha certeza que os nossos técnicos aqui são muito competentes e isso vai ser resolvido o mais breve possível, ok? Estou dizendo isso em respeito a você que assiste o nosso programa. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei duas pessoas que já vieram outras vezes e que tem sido muito bom para esse programa, porque trazem ideias claras, trazem pensamentos positivos, pessoas que são muito bem informadas, e esse casal 30, não é nem casal 20 mais, que são os advogados, o doutor Carlos Nunes e a doutora Simone Cosme. Como é que vocês vão? Boa noite. Boa noite. 30 é um lisonjio. Agradecido. Foi longe, né? É 30, mas é 15 complementado por Vossa Senhoria, doutor Jorge. É muito bom estar aqui novamente, podendo prestar esse esclarecimento aí à nossa sociedade, aqui do Guarujá e da Baixada Santista. E dizer que com problema de áudio ou não, a nossa voz não vai calar, né, doutor? Com certeza. Estamos aqui para esclarecer, para colocar nosso ponto de vista, reivindicar e fazer valer aí os direitos da nossa cidade, dos nossos cidadãos. Doutor Carlos. Boa noite, doutor Jonas. Boa noite a você de casa. Mais uma vez, obrigado pela atenção e paciência de nos ouvir. E que o que mais importante é que as pessoas comentam quando nos encontram na rua. Gostei muito daquele comentário sobre aquela notícia que saiu no canal. Né? Eu não tinha entendido a notícia e vocês explicaram. Quer dizer, é um serviço público também que o programa do Jonas está prestando para a população. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não é novidade, na Europa se faz isso desde 1982, aquela ação da polícia cercando os manifestantes, né? Dizem alguns que feriu o preceito constitucional porque houve uma intervenção da polícia mesmo antes de se consumar um fato delituoso. Outros dizem que foi uma prevenção, que o próprio artigo 5º da Constituição permite que haja essa prevenção. Como que o doutor Carlos Nunes viu essa ação da polícia, que foi positiva no aspecto de que não houve um grande quebra-quebra? Quebraram duas agências bancárias, mas foi logo no comecinho, e logo em seguida a polícia já entrou em ação e aquilo foi contido. Como é que o doutor Carlos viu isso? É uma ação importantíssima. Em primeiro lugar, nós tivemos já precedentes de destruição de patrimônio, agrediram o próprio comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu lembro uma agressão dentro de um... Sim, eu acho que mais do que precedentes que nós temos é impossível. A aplicação desse tipo de conduta e outras condutas, inclusive a aplicação da inteligência de policiais militares treinados em artes marciais e já investigando os cabeças dessas lideranças todas, implantando dentro dessas manifestações, já conseguiu render, acho que me parece, 1 ou 2 ônibus de prisão de manifestantes. Tudo bem, foram soltos lá depois de identificados. Foram 260 foram identificados, levados. mas já identificados, já com certeza, pelo menos já tem um cadastro do cidadão lá, desse péssimo cidadão lá na delegacia e nos cadastros da Polícia Militar. É uma ação admitida por lei, que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública tem o condão de realizar esse tipo de procedimento, preventivamente sim. E mais precedente que nós tivemos, é impossível. Não está corretíssima a aplicação da Polícia Militar e o procedimento aplicado. Não tem outro procedimento a não ser esse. Se você não fizer isso, você vai ter mais destruição ainda. Doutora Simone, manifestações. Temos Copa do Mundo aí. Vamos ter muitas manifestações, na sua opinião?
Eu não sei, Jonas, até que ponto vamos ter quando chegar mesmo a época da Copa, porque tudo isso que vem acontecendo, para mim, é uma orquestração aí com fins políticos, com objetivos muito além do que o que colocavam aí no início, que o gigante acordou, que é dos brasileiros, que são as pessoas com legitimidade para isso, aqueles que sofrem com aumento de condução, aqueles que sofrem com falta de transporte público. Eu acho que isso vem uma coisa muito aí por trás, muito bem orquestrada. Nós vimos aí com o incidente do jornalista da Bandeirantes lá no Rio de Janeiro. Tivemos aí várias notícias e situações que vieram à tona aí com pagamento de manifestantes. Então, eu acredito que isso tudo está acontecendo num momento que se é programado para isso. Eu acredito que, como tudo que acontece aqui no Brasil, o velho jargão do que se acaba em pizza, quando chegar a Copa do Mundo, isso vai dar uma parada. Mas olha, nós tínhamos em janeiro do ano passado, há um ano atrás, um ano e um pouco atrás, nós tínhamos 5% dos brasileiros que eram contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Isso foi aumentando gradativamente. Hoje, 38% são contra, ok? 38% são contra e 16% diz não me interesso por isso, não quero saber. O que dá 48%, dá mais de 50%. As pesquisas... Então, é uma coisa que começa a ficar assustadora. A presidência da República, que é quem tem o condão de fazer a Copa do Mundo, já chamou todos os publicitários ligados à Copa do Mundo. O Nizam Guanais comanda isso, aliás. Nós, melhorar, né? Trabalhamos juntos em algumas campanhas, conheço muito o Nizam, e o Nizam é inteligentíssimo. Eles já estão mudando o foco, tirando a questão do legado, da importância da Copa para o país, e já começando uma campanha de ufonismo, que é a Copa das Copas, a melhor Copa de todas, a grande Copa que o mundo nunca viu, e etc. Eles estão tirando aquela questão de que o povo ganharia com a Copa para colocar de que o Brasil vai ganhar a Copa e só. Então eu acho que claro, eles trocaram. Né? Qual que é o objetivo de você falar que você é contra ou a favor? Você já sabe o que vai acontecer, já tem todo o investimento. Não, é importante, doutor. É importante saber, tudo bem. Importante. Mas o pessoal está preocupado, por exemplo, anteriormente era o legado que ia deixar para as cidades, as estruturas de trens, de trilhos, de movimentações de transporte que ia ter. Agora estão querendo falar da questão do ufanismo, de qualquer forma estão falando. Mas se for verificar bem, por que esse pessoal está questionando tanto essa questão se vai realizar a Copa do mesmo jeito? Mas, doutor, a questão de fazer a Copa está sacramentado, ok? Teremos a Copa. Agora, que Copa nós teremos? A princípio, justificou-se um gasto de 50 bilhões, porque seria um investimento na nação. Hoje, já se sabe que não é. Esses 50 bilhões foram para o ralo. Isso aí é para o ex-presidente Lula dar um estádio de presente para o time dele. Isso aí é para Brasília ter um estádio onde não tem futebol. A média dos campeonatos de Brasília, com times que não disputam nem a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a média é de 300 torcedores. Mas é justamente em Cuiabá isso, fizeram um estádio, maravilhoso, digno de primeiro mundo, e não tem avenida para chegar no estádio. Entende? Então, isso, a princípio, era o grande mote. Ó, nós vamos gastar 50 bilhões, mas o Brasil vai virar um país de primeiro mundo. Nós vamos ter avenidas, nós vamos ter aeroportos, nós vamos ter, enfim, tudo vai melhorar no país. Hoje, já se muda o discurso. Ó, não vai mudar nada, é só estádio, ok? Uhum. E torçam para que ganhe. Porque pelo menos você vai colocar 20 milhões de pessoas na rua com bandeira na mão, dizendo eu sou o bom, eu sou o maior. Né? Nós somos o 88º, nós somos o 88 em educação, e você não vê ninguém ficar bravo. O Brasil pegou 5º lugar na Copa do Mundo, caiu o técnico, caiu o presidente da CBF, entende? O negócio, então, agora é focar nisso. Quem governa o Brasil sabe que o nosso povo, até porque eles são culpados disso, nosso povo tem pouca cultura. Não se investe em educação nesse país. Acabou de entrar no ponto que a doutora Simone ia comentar da USP agora. Que o dinheiro todo investido na Copa do Mundo, fala, doutora Simone, em relação da USP que foi investido, e a USP passando o chapéu.
todo esse dinheiro que foi investido em tudo da Copa do Mundo, e nós vemos coisas aqui gritantes. Por exemplo, a USP de São Paulo, o reitor dizendo que os ex-alunos têm que ajudar a USP. A USP da unidade da Zona Leste fechada por problemas ambientais, que estão ainda se averiguando, laudos, até quando isso vai voltar, vai abrir. Mas quer tem dizer, questão muito mais são grave. questões mais graves na área da saúde, questões e tudo. Da Só saúde, que voltando ao saúde tema, é muito mais grave. voltando ao tema que você me perguntou no início das manifestações, eu acredito que, por esse lado que você colocou também, que agora vai se voltar toda uma publicidade, eles são muito bons para isso, claro. que eles elegeram esse governo que está aí há 10 anos atrás, essa mesma turma aí de publicidade, eles vão voltar tudo para o fanatismo do futebol, que nós temos isso já de nascença, brasileiro tem que ganhar no futebol, é o país do futebol, voltar para tentar que esqueçamos um pouco dessa tristeza toda e dessa frustração, que todo mundo que tinha um pouco mais de cultura já sabia lá no início que não ia acontecer, não ia melhorar o hospital, não ia melhorar a saúde, não ia melhorar então, doutora, mas o que eu coloco como aspecto positivo é que nós saímos de 5% de pessoas que eram contra a Copa do Brasil para 38%. Mas essas pessoas não vão pra rua, ainda nós Jonas. estamos agora vivendo um clima de carnaval. Pelo que nós estamos analisando, quando nós chegarmos em abril, nós teremos brincando, 60% contra. Mas isso é positivo, porque mostra que o povo está realmente, falou em gigante acordar, o povo está realmente começando a enxergar. Isso é o aumento da consciência política do povo brasileiro. Claro, está começando a enxergar que ele não vai comer Copa do Mundo. Não come Copa do Mundo. Aqueles idiotas que mataram ontem o menino lá o torcedor do Santos, que os São Paulinos mataram, e podia ser o contrário também, a torcida do Santos podia ter matado o São Paulino. Os corintianos invadiram lá o CT do Corinthians, agrediram lá o jogador que fez o gol do título mundial, enfim, é uma insanidade. Essas pessoas, esses ainda não perceberam que eles estão brigando por alguém que ganha 1 milhão, 2 milhões por mês, e ele ganha um salário mínimo. Esse rapaz estava num ponto de ônibus, para pegar um ônibus para ir para casa. Por quem ele briga, tem Mercedes, tem BMW, fala outra marca aí, tem Mitsubishi, tem Camaro amarelo. E o coitadinho que está no ponto de ônibus para ir para casa, num busão de péssima qualidade. Quem anda de ônibus em São Paulo sabe que o transporte coletivo de São Paulo é o pior do mundo. Essa pessoa é morta num ponto de ônibus porque eles estão brigando, porque o outro lá que anda de Camaro amarelo é mais bonito do que o que anda de Camaro azul. Não, porque o meu é melhor, porque o seu é melhor, o seu é pior, o meu é melhor. E aí acontece isso. Você soube? Só pela oportunidade, é essa conscientização que precisa chegar também nesse nível, que está chegando num nível melhor das pessoas que raciocinam, que têm um pingo de inteligência. E olha, ninguém gosta mais de futebol do que eu. Eu fui jogador de futebol, fui árbitro de futebol, fui comentarista de futebol. Então a minha vida é ligada ao futebol. Mas eu sou contra a Copa do Mundo no Brasil. Eu sou contra porque é uma enganação e é uma roubalheira de dinheiro absurda. Porque é sempre a mesma empreiteira que faz todos os estádios e é aquela empreiteira que está sempre levando o ex-presidente de avião para cá, de avião para lá, vai fechar contrato na África, vai fechar contrato em Cuba, vai fechar contrato na Arábia, vai fechar contrato em todo lugar. E aqui fez essa gama imensa de estádios, jogou dinheiro público no ralo. Vem um Ronaldo Fenômeno lá, aquele barrigudo lá, fala, não se faz Copa do Mundo com hospitais, tem que ter estádio mesmo. É porque ele não precisa de hospital público. Ele tem lá como se socorrer, lá nos grandes planos da vida dele de saúde. Agora, você que morre no ponto de ônibus, você que fica torcendo por esses caras, pensa um pouquinho, acorda. Mas é o que eu ia colocar, doutor Jonas. Eu acho válido, é ótimo que a conscientização da população está favorável contra a Copa do Mundo, está divulgando mais quem é contra. Mas eu acredito que essas pessoas que estão contra, que vão se tornar contra, ou que estão se conscientizando, não são essas baderneiros que vão para a rua fazer essas manifestações. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu não temo pela realização da Copa do Mundo. Eu acho que vai ser tranquilo. Agora, depois do intervalo, eu quero te falar sobre a camiseta que está vendendo nos Estados Unidos, sobre a Copa aqui no Brasil. Então tá bom. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas.
Olá, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas, ok? Na minha página pessoal, Jonas Grebe, lá no Facebook, você colocou, você encontra, faça o seu comentário, vamos bater um papo, você vai interagir conosco, vai ser muito gostoso receber você lá. Quero mandar um grande abraço, um beijo no coração do Pedro Alcântara, meu grande amigo, do Aldo Pipoca, meu grande amigo, e todos os meus amigos que estão assistindo esse programa. Ó, um abração de coração para vocês. Esse programa tem retransmissão, tem transmissão simultânea pelo www.guarutv.com.br e tem retransmissões, reprises no canal 8 e no canal 22. Estou recebendo aqui hoje esse casal de advogados, Dr. Carlos Nunes, doutora Simone Cosme, e nós estamos falando a respeito dessas movimentações que têm acontecido. Eu tenho certeza que a Copa do Mundo vai acontecer, eu tenho certeza que vai ter segurança, se precisar o Exército vai para a rua, já foi falado isso, a própria presidente já falou isso. A questão não é essa, viu, doutor Carlos? A questão é a seguinte, nós gastamos uma fortuna, não teremos legado nenhum, o metrô de Salvador não funciona, o metrô do Rio de Janeiro é uma vergonha, eu estive no Rio de Janeiro há 2 meses atrás, 2 meses em dezembro, eu estive no Rio de Janeiro, o metrô do Rio de Janeiro é uma vergonha, é muito pior que o de São Paulo, que é muito ruim. O metrô de São Paulo foi muito bom há 20 anos atrás, hoje é muito ruim. O do Rio de Janeiro é muito pior, mas muito pior, e nada foi feito para se deixar para as próximas gerações. Só uma Copa do Mundo, onde você terá um resultado de futebol, ganha ou perca, se perder vai ser a choradeira, se ganhar vai ser aquela euforia de 2 ou 3 dias, até cair a ficha das pessoas de que se elas não trabalharem, não comem. É por aí, doutor? A Copa da França que o Brasil perdeu para a França. A França estava afundada na política, a França estava mal vista no mercado comum europeu, a França estava péssima. Para mim, aquela Copa foi manipulada para a França alavancar, tanto é que alavancou a França naquela época. Hoje, a Copa do Mundo, ao meu ver, para mim, é particularmente um cartão de apresentação da política do PT para a reeleição em 2014. Olha, doutor, para mim, é basicamente eu espero isso, que não seja, porque se for, isso. Política é um tiro do do pé. pão e do circo. Política do pão e do circo. Porque para mim é exatamente a Copa do Mundo, Brasil disputando, todo mundo feliz. Para mim ainda existe a política do pão e do circo hoje, infelizmente é o que existe. Agora eu captei a sua mensagem, nobre guru, em relação à conscientização política. Realmente eu fico um pouco questionando o porquê de se colocar na baila da discussão essa questão se vai ou não vai, que é positivo, que não é, mas realmente eu dou razão ao senhor em relação a isso. É o aumento da conscientização de você que está nos assistindo, de não ficar só aceitando aquilo que vem goela abaixo para você que está em casa. Você está questionando a existência de uma Copa do Mundo, está sendo falado que ia trazer benefício para você não está vendo benefício nenhum. Exato. Na saúde, na educação, a USP passando o chapéu, 60 mil funcionários da educação pedindo para passar o chapéu, investimentos monstruosos na Copa do Mundo. Na saúde, uma mulher quebrou o braço ontem, foi amputado o braço, não é mais médicos que está acontecendo para salvar essa mulher, é o hospital que não tinha estrutura nenhuma, ou seja, a Copa do Mundo, para mim, é política do pão e do circo. É isso que as pessoas têm que acordar. É um espetáculo, né? É como, por exemplo, se você tem um pouco mais de dinheiro, você vai em São Paulo no Teatro Abril, você chega no Teatro Abril, você vai ter lá uma baita de uma mordomia, uma poltrona maravilhosa, vai ver um belo do espetáculo, mas os seus problemas não acabam quando termina o espetáculo. Se você vai no jogo lá, Santos e São Paulo do Morumbi, empatou lá 0-0, acabou o jogo, os seus problemas não acabaram, você tem que trabalhar na segunda-feira, você tem que pagar a conta do supermercado, você tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar a conta de água, os seus problemas continuam. O Brasil termina a Copa do Mundo, se isso for realmente a política do pão e circo, e deve ser, e está sendo, é um tiro no pé, porque quando acabar a Copa do Mundo, e o cidadão olhar e ver aquelas monstruosidades de estádios maravilhosos feitos de nada para lugar nenhum, lá em Cuiabá, fazer um estádio de quase R$1 bilhão, um lugar onde nunca teve futebol, um lugar abandonado. Nós estamos abandonados. A partir do momento que José Dirceu, Genuíno, Delúbio, o Cunha conseguem arrecadar R$2.600.000
para pagar suas multas, e o José Dirceu ontem declarou que sobrou 50 mil tirando os impostos, e sabe o que ele vai fazer? Pagar os manifestantes que estão na porta do Supremo Tribunal Federal. Doutor, gente, pelo amor de Deus, doutor, nós estamos não é dinheiro arrecadado, desculpe. Não, entre aspas, entre arrecadado. aspas. Pois é, pior ainda, né? Não é dinheiro Pior arrecadado, ainda. não é. Então, pelo amor de Deus, Não é a dinheiro partir do arrecadado. momento em que 11, você que tem papel e caneta aí, 11 senadores, agora vai ter eleição para senador, 11 senadores que votaram contra a maioridade penal. Nós estamos abandonados. Ângela Portela do PT, Aníbal Diniz do PT do Acre, Antônio Carlos Valadares do PSDB do Pernambuco, Eduardo Braga do PMDB do Amazonas, Eduardo Suplicy do PT de São Paulo, Gleisi Hoffmann do PT do Paraná, Inácio Arruda, PCdoB do Ceará, José Pimentel do PT do Ceará, Lúcia Vânia, PSDB de Goiânia, Randolfo Rodrigues do PSOL do Amapá e Roberto Requião do PMDB do Paraná. Eles votaram contra a maioridade penal, 16 anos. A molecada está matando e esses senadores estão vivendo num país das maravilhas, de Bob e de quem. Não é isso, doutora Simone? Mas, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor é uma pessoa inteligentíssima, das mais inteligentes que eu conheço. E eu lhe pergunto o seguinte, na sua opinião, reduzir a maioridade penal resolve? E coloco um adendo nessa minha pergunta, para que nós possamos englobar no mesmo raciocínio. Os maiores também cometem crimes e não ficam presos. Hoje, formação de quadrilha no Brasil está dando 18 cestas básicas. Reduzir a maioridade penal resolve, porque o meu raciocínio é outro. Eu acho que nós temos que acabar primeiro com a vara de execuções penais. Quem tem que aplicar a pena é o juiz que julga, na minha opinião. E segundo, acabar com a progressão de pena. É 3 anos, é 3 anos, é 5, é 5, é 10, é 10. Se é para ficar 3 anos, o juiz que dê 3. O juiz dá 30, ele fica 3. Então, qual é a vantagem? Eu acho que a questão, a maioridade penal, seria mais um paliativo, talvez até um cala-boca. O que resolveria é que, se nós tivéssemos realmente penas mais severas e que fossem cumpridas. Ou eu estou enganado, a liberdade é sua de... A lei de introdução ao Código Civil, toda a formação do direito, nos ensinou, desde as priscas eras do direito, de que a lei ela é um fruto dos problemas da sociedade. A lei nasce dos problemas Só que Marquês de Beccaria disse que o que inibe a criminalidade não é o tamanho da pena, mas a certeza da punição. No Brasil nós temos a certeza da impunidade. Mas por que se tem a certeza da impunidade? Porque se viu que o foco maior hoje da existência da criminalidade são os menores. Ora, se o início desse foco está nos menores, é importantíssimo hoje que haja uma lei, porque isso está crescendo. E aí, partindo desse raciocínio, um axioma natural que se faz é o seguinte: se eu coíbo essa criminalidade desse menor hoje, de alguma forma, e eu também compartilho dessa mudança da vara das execuções finais, daqui a pouco eu falo das execuções penais, você está coibindo a base, a raiz. Posteriormente, você trabalha a execução da pena dos maiores, mas você precisa começar. Então, na verdade, o que nós precisamos hoje é uma reforma, não só do nosso arcaico Código Processo Penal e Código Penal, mas de toda a estrutura da nossa justiça criminal brasileira. O mesmo juiz, inclusive ontem, com o programa do doutor Josias, do delegado Josias que esteve Teixeira. aqui, com a sobriedade, um abraço, doutor Josias, pelo excelente programa que fez ontem, destacou nesse sentido, que o juiz que julgou o processo, todo o processo, sentiu toda a argumentação das provas, toda a situação do crime, ele que deveria tratar da execução penal. Arquiva-se e abre-se um outro processo de execução. Juiz, na frieza do processo, não sabe nem o que está fazendo e vai reduzir a pena. Comentei com a doutora Simone em casa ontem, está coberto de razão do doutor Josias. Ou seja, é uma série de providências que tem que ser feitas. Só que enquanto eles não julgarem isso e não começarem a trabalhar, cadê as reuniões públicas que deviam ser feitas no Senado, no Congresso Nacional, para se discutir essas alterações? Não se faz. Então, como é que nós vamos fazer? Nem vão ser feitas, ano de Copa, ano de eleição. Não, independente de Esse Copa. ano não acontece nada. Não se faz lei no Brasil para punir. Não se faz. As nossas leis são frágeis. Eu tenho, entre aspas, claro, né, tenho todo respeito pelo nosso judiciário, mas eu tenho pena do juiz. Que condena alguém a 20 anos. Pega lá o Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena 20 anos, né? A pena começa com 12 e tal, 20 anos é o básico. Um sexto de 20 anos dá 3. 3 anos e 4 meses. Aí vem Quer dizer, como é que um juiz togado, que estudou tanto, que conhece tanto, que passa num concurso tão difícil, que tem a experiência de estar julgando pessoas, como é que esse juiz se sente quando ele dá uma pena de 20 anos,
sabendo que a pessoa vai ficar 3? Como é que você lida com a situação de uma pessoa que vai fazer um arrastão numa pizzaria, como aconteceu lá em São Paulo, numa sexta-feira, e é preso em flagrante, e no domingo há um arrastão na mesma pizzaria, e chega lá o mesmo policial e prende o mesmo ladrão? Por que esse camarada não estava preso? Então essas são as questões que eu acho mais importantes do que a de redução de maioridade penal, até porque eu também tenho medo de que se pegue um monte de menino pobre e se jogue num calabouço para ser usado até pelos presos maiores. Eu sou a favor, doutor, eu sou a favor, e eu sou um estudioso desse assunto de criminalidade, eu sou a favor de que não haja idade. Você pode ter 5 anos de idade, se você cometer um crime bárbaro, de alguma forma você tem que ser chamado para uma reeducação. Em alguns estados federados dos Estados Unidos acontece isso, porque lá é por federação. Sim, então se você tem 5, você tem 6, você tem 7, você tem 12, você tem 13, você tem 15, não importa. Não importa a idade, você tem que ser trazido para uma ressocialização. Você tem que ser trazido para um local, antigamente chamava-se de reformatório. A palavra pode até servir, reformar essa pessoa, transformar essa criança em alguém útil à sociedade, dar a ela a educação necessária, o aparato necessário, e não pegar menores e começar a jogar em calabouço, porque vão jogar os menores pobres no calabouço, não vão jogar filho da classe média, da classe alta, não vão. Então eu tenho muito medo, sabe, desses discursos fáceis que fazem alguns deputados, como o Bolsonaro, tem até algumas coisas que ele fala que eu gosto muito, mas nós precisamos começar a pensar em sociedade como um todo. Ou eu estou enganado, doutor? Doutora Simone ou doutor Carlos? Doutora Simone, vamos lá, vai, eu já usei muito a palavra do doutor Carlos. Eu acredito, concordo com o que você colocou, concordo que o problema todo da criminalidade, ele vem não só pela certeza da impunidade, que é o que está acontecendo hoje, com relação a esses menores, como você citou aí da pizzaria, mas também com relação à lei de execução penal. Na novela mostrou aí, 20 anos reduziu para 1, porque teve atenuante, teve um sexto da pena, mostrou, primeiro capítulo aí. Então, quer dizer, a sociedade... Ainda bem que eu não vi a novela. A sociedade vê exatamente isso. Está explicando isso, todo mundo sabe isso. Então, cada vez mais a certeza da impunidade. E o que nós precisamos é isso, a conscientização de todos e o que a gente sempre volta e fala aqui, doutor. Eu sei que o tempo está terminando, eu vou até aproveitar para já me despedir, colocando isso. Eu acho que enquanto tudo isso não muda, porque é muito grandioso e não depende só da gente, mas o que depende de nós é, na nossa família, na nossa casa e no nosso centro das nossas pessoas, do nosso círculo familiar e de convivência, a religião. Vamos por aí, vamos colocar mais a religião dentro da nossa família, com os nossos filhos, que isso faz com que dá um pouco de centro a essa sociedade, é o que está faltando, um pouco de Deus. É isso aí. Doutor Carlos, 30 segundos para falar tchau. Roubar não é bom, matar não é bom. Ter Deus no coração é mais do que tudo. É isso que nós precisamos ter hoje, que hoje está vivendo uma barbaridade e as pessoas não estão querendo enxergar essa realidade. Então, reúne sua família e realmente começa a pensar mais em Deus, que isso vai melhorar a vida de todos nós, com certeza. Uma boa noite, obrigado por nos receberem mais uma vez. Obrigado, doutor Jonas, também. A honra foi minha, eu que agradeço os dois por estarem aqui, abrilhantando o nosso programa, muito gostoso mesmo. Foi muito bom bater esse papo, falar de vários assuntos ligados ao direito, à segurança pública e etc. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.